Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que pode edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é: nós somos a igreja ou nós vamos à igreja, né? A mensagem é essa. É o que nós precisamos refletir de acordo com a palavra de Deus. Na palavra de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. Lá em Colossenses fala Colossenses 1:14, 1:24 fala que nós somos o corpo de Cristo. Em Efésios fala que nós somos o corpo de Cristo. Efésios 4 fala que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, como se dá isso, né, na prática? Como funciona isso na prática? O corpo humano tem a cabeça, né? Onde contém o cérebro. É o cérebro nosso que vai o quê? Vai dar ordem para todo o corpo, para a mão, para o pé, né? Vai dar ordem, vai distribuir cada membro, a função que cada membro tem que fazer. E isso significa no mundo espiritual, é a mesma coisa, espiritualmente falando. Porque a igreja de Cristo é quem? É o corpo. É o corpo dele aqui na terra. E nós que somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo. Então nós somos ligados, um membro com o outro membro, nós somos ligados um membro com o outro, né? E todo o corpo, ele não faz o que ele quer, ele faz o que a cabeça dá ordem, o que a cabeça fala. Então é isso que nós somos aqui na Terra. Nós somos o corpo de Cristo em unidade como igreja. Nós não somos igrejas isolados, sem comunhão um com o outro. Nós não somos igrejas quando nós vamos viver a nossa vida no secreto, sem estar em unidade com o irmão, sem viver em comunidade, sem nos reunirmos como igreja, Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Naquela época já há muitos anos atrás, as pessoas já estavam o quê? Elas estavam abandonando o costume de se reunir como igreja. E aqui fala que nós não devemos abandonar esse costume de nos reunirmos como igreja. Por quê? Porque a nossa comunhão, nós somos aperfeiçoados, nós somos o quê? Um com o outro, através da edificação um do outro. Então nós precisamos dessa reunião. Por quê? Porque a missão do corpo de Cristo aqui na Terra, é refletir o caráter de Jesus Cristo. Então, qual é a missão da igreja? Refletir o caráter de Jesus Cristo e obedecer aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo ordenou para nós. E qual é a ordem de Jesus Cristo? Lá em Mateus 28, ele diz que a ordem dele é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê é condenado. Por quê? Porque nós, como igreja, todos nós, isso não é responsabilidade de uma pessoa. Isso não é responsabilidade de uma pessoa que tem um ministério dentro de uma comunidade cristã. Isso é responsabilidade de todos nós. Mas nós só podemos ir, né, viver o ir fazendo a vontade de Deus, ir pregar o evangelho, ir falar de Jesus, quando primeiro quem veio a nós? Quando Jesus Cristo veio a nós, quando nós passamos a ser testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Mas para isso, os discípulos, quando Jesus foi para o céu e os discípulos ficaram aqui na terra, Jesus Cristo disse para eles: ide por todo mundo. Mas antes de Jesus Cristo falar ide, antes dele irem
anunciar o evangelho para todo mundo, o que o Senhor falou? Portanto, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, o que está acontecendo hoje? Nós não estamos buscando o revestimento de poder, nós não estamos sendo testemunhas de Cristo. Nós não estamos sendo testemunhas de Cristo. E isso, Jesus Cristo não nos deu essa ordem. Ele não disse, alguns de vocês vão pregar o evangelho, alguns de vocês vão ser minhas testemunhas. Não. Ele disse, todos os meus discípulos, todo aquele que negar a si mesmo, todo aquele que negar a si mesmo e buscar e confessar a sua fé em mim, aquele que crê em mim será salvo. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Quando os discípulos eles foram partir para pregar o evangelho, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles, a partir daquele momento, eles receberam poder, né, o poder do alto para testemunhar Cristo. O que é testemunhar? Eu vivo Cristo, eu testemunho Cristo. Aonde eu vou, eu sou igreja. Aonde eu vou, eu levo a luz de Cristo. Aonde eu vou, eu levo a mensagem da paz, a mensagem da reconciliação. Isso nem sempre é pregado. A maioria das vezes é apenas vivido. Será que nós estamos vivendo a mensagem da cruz? Será que nós estamos vivendo a mensagem de paz e reconciliação? Porque quando Jesus Cristo, quando os discípulos e aquelas pessoas todas lá estavam crendo em Jesus Cristo, eles creram assim como nós cremos em Jesus Cristo. Mas como eles passaram a testemunhar Jesus Cristo, como eles passaram a pregar Jesus Cristo? Quando eles foram revestidos de poder, eles passaram a testemunhar Cristo, a pregar Cristo. E como eles esperaram esse revestimento de poder? Como eles esperaram o Espírito Santo vir sobre eles? Orando. É orando que nós vamos o quê? Buscar as coisas do alto. É orando, é clamando, é tendo entendimento de qual é a nossa missão, do que é a nossa fé. E é isso que nós precisamos como igreja, nós precisamos disso, nós precisamos nos unir em unidade para edificar um ao outro, em comunhão um com o outro. Lá em Efésios diz assim, Efésios 4 diz assim, portanto, eu prisioneiro, Paulo estava escrevendo, eu prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos, e cada um de vós seja concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Todos nós temos dons, cada um de uma forma diferente. Cada um de uma forma diferente, cada um de um jeito diferente. E nós precisamos buscar em Cristo qual é o meu dom para edificar as pessoas, qual é o meu dom, porque todos têm que o quê? Todos são chamados a santidades, todos são chamados a caminhar, a trilhar o caminho da santidade, que é o caminho da obediência. Santidade é o quê? É refletir o caráter de Cristo. É ser compassivo, é ter amor, é praticar justiça, é viver em paz, é viver em união. Isso nós precisamos o quê? Como igreja, amadurecer. Nós precisamos amadurecer na fé, mas para nós amadurecermos na fé, nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ler a palavra dele, crescer no conhecimento da palavra dele. Para quê? Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios 1, diz que nós precisamos da revelação e o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Isso é o que? O tempo todo Paulo está falando que vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E isso nós vamos conseguir como igreja, reunindo uns com os outros e buscando esse crescimento espiritual. E não apenas esperar que o outro me traga a mensagem de Deus. A mensagem de Deus está para todos. Então nós precisamos crescer nessa graça, nesse conhecimento do Senhor Jesus Cristo através do quê? Através da palavra dele, através da meditação na palavra dele, através da oração, para que nós possamos viver em unidade, viver em amor. Porque para nós servirmos uns aos outros, antes de nós servirmos, nós precisamos conhecer o nosso Senhor que veio servir e como ele serviu, como ele viveu aqui na terra, como ele nos ensinou que nós devemos viver. Ele continua: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, tá vendo? Esses ministérios têm um propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a edificação, nós precisamos ser edificados. E é assim que Jesus Cristo, ele estabeleceu para que nós, na reunião como igreja, nós possamos edificar um ao outro em amor, em compaixão, em perdão, em tolerância, com amor uns aos outros. E ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos buscar, alcançar o conhecimento do Filho de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. Nós não podemos ficar a vida inteira recebendo o conhecimento que o meu irmão na comunidade cristã tem de Cristo. Eu preciso o quê? Eu preciso buscar conhecer quem é Jesus Cristo. Eu preciso ler a palavra dele, eu preciso viver a palavra dele. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me guie, me sustente, me guie a buscar a palavra dele, ouvindo quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer aqui na terra, o que ele fez, qual foram as ordens dele para nós que cremos nele. Então, isso é o quê? Isso é crescer em maturidade espiritual. Isso é ser o corpo de Cristo. Isso é ser o corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo. Para nós sermos o corpo de Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos tomar a nossa cruz, negar a nossa própria carne, negar os nossos próprios desejos e buscar os objetivos do alto. Ele diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogada para cá e para lá por ventos de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Todos nós temos uma função diante na comunidade cristã. Ao nos reunirmos como igreja, todos nós temos uma função. E qual função é essa? A função de quê? Descobrir qual é o dom que Deus colocou na nossa mão. Deus deu um talento. Lembra da parábola dos talentos? Tem pessoas que escondem o talento que Deus dá, esconde ele. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Jesus Cristo quer para nós. Ele não quer que nós escondamos o nosso talento, ele quer que nós multipliquemos ele. Então, nós temos que entender que é uma obrigação nossa, que é uma responsabilidade nossa, como igreja, porque se nós somos igreja, o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós, então nós precisamos dar espaço para ele nos guiar em toda a verdade.
Ele vai começar a agir em nós. Para quê? Para que nós sejamos igreja. Para que nós sejamos igreja onde quer que nós estivermos, seja dentro de uma comunidade cristã, seja em qualquer outro lugar. Mas para isso, nós precisamos o quê? Amadurecer na fé e deixarmos de ser o quê? Criança, porque criança, ela só recebe o alimento, ela não tem responsabilidades, ela só recebe o alimento, só recebe, o pai vai lá, dá o alimento, ela só recebe. Nós devemos deixar essa prática de ser criança e começarmos o quê? Ter a responsabilidade de buscar a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Conhecendo quem é Jesus Cristo, conhecendo para que ele veio, por que ele veio. Porque Jesus Cristo, a obra dele aqui na terra foi muito grande. Ele veio para que nós possamos refletir o caráter dele, para nos ensinar como viver aqui na terra, para nos ensinar, porque ele veio para que nós possamos ter o direito de entrar no Santo dos Santos, ou seja, para que nós tivermos o direito de orar diretamente a Deus, de sentir a presença de Deus. Ele veio para nos reconciliar novamente com o Pai. E essa é a mensagem da reconciliação e da paz, que nós todos precisamos crescer para que nós não sejamos enganados. O espírito do engano está em toda parte. Se nós não tivermos conhecimento da nossa fé, se nós não estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, nós vamos sucumbir, vamos ser enganados. Então nós precisamos crescer no conhecimento de quem é Jesus Cristo. Nós precisamos desse crescimento espiritual, mas para isso nós precisamos entender que não basta apenas eu frequentar uma denominação cristã e eu ir nessa denominação cristã apenas ali ouvir as pessoas falar, ouvir as pessoas dizer sobre Jesus, ouvir as pessoas, o irmão pregar, fazer uma profecia. Não é esse o nosso papel. E ouvir profecia é muito bom, mas nós não podemos viver apenas disso. Nós precisamos entender que todos nós temos responsabilidades diante de Deus. Responsabilidade do quê? De orar, de entender quem somos nós em Cristo Jesus, para que nós somos chamados. Então, a nossa responsabilidade é o quê? É servir. Jesus Cristo, ele veio, ele serviu e ele repartiu o pão. Isso é nós. Repartiu em murmuração, reclamando, murmurando, brigando uns com os outros? Não. Amando, tendo compaixão, perdoando. E nós só vamos conseguir perdoar aquele nosso inimigo, e nós só vamos conseguir amar aquele nosso inimigo quando Cristo está agindo em nós. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar em toda a verdade. E para isso nós precisamos entender o quê? A minha responsabilidade é buscar a Deus diariamente, é orar diariamente, é ler a palavra, é ouvir a palavra, é entender quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo hoje, o que ele fez por mim. Isso é o quê? É ser igreja. Então, não basta apenas eu ficar frequentando uma igreja, frequentando a denominação cristã. Não basta isso, porque senão qualquer pessoa pode me enganar. Se uma pessoa vir com um argumento, qualquer onda, qualquer vento de doutrina, qualquer problema, eu vou ser enganado. Por isso que Jesus Cristo diz, não construa sua casa na areia. Construir a casa na areia é o quê? A pessoa que ela não tem fundamento, ela não conhece a fé dela, ela não entende a fé dela, ela sempre fica no raso, ela constrói a casa. Então, quando vem o vento, qualquer problema na vida dela, a casa cai. Então, nós precisamos o quê? Construir a nossa casa fundamentada na rocha, porque qualquer vento que vier, a casa não vai ser destruída. Por quê? Porque o fundamento é Jesus Cristo, eu conheço a minha fé, eu creio em Jesus Cristo, eu vivo Jesus Cristo. Eu estou permitindo que o Espírito Santo me guie em toda a verdade. Então, eu estou o quê? Construindo a minha casa na rocha. Na rocha. Então, a minha fé, a minha confiança não vai estar nos meus irmãos. A minha fé, a minha confiança não vai estar no fulano. Não vai estar em uma instituição. A minha fé e minha confiança vai estar unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo.
Então, o meu maior prazer, a minha maior alegria vai ser em quem? Vai ser em Jesus Cristo. Não vai ser em homem, não vai ser, não. Quando nós nos reunimos como igreja, é para ter alegrias, né? É para ter cânticos, salmos, louvores a Deus, né? Adoração a Deus, edificação, exortação um com o outro. É sim, é para isso. Mas isso não deve ser o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. A nossa maior alegria deve ser o quê? Usufruir da presença de Deus diariamente. É ter consciência que Deus habita dentro de mim e Deus quer me guiar em toda a verdade. Ele quer que eu reflita o caráter dele. Mas com a minha força isso não é possível. Ele precisa o quê? Agir em mim. Ele precisa agir em mim. Então, é isso que a mensagem de Jesus Cristo. Ser igreja é o quê? Ser igreja é quando nós nos reunimos. Ser igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é refletir o caráter de Cristo. Se nós não estamos pregando o evangelho, se nós não estamos refletindo o caráter de Cristo, se nós não estamos testemunhando Cristo com a nossa vida, então nós estamos falhando em ser igreja. Nós estamos falhando como corpo de Cristo. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Espero que realmente nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos sustenta, ele nos guia em toda a verdade, mas nós, como ser humano, nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de buscar os objetivos do alto, dos céus. Nós temos a responsabilidade de orar, nós temos a responsabilidade de orar mais para buscar ter entendimento o que é Jesus Cristo, da palavra dele. Nós temos a responsabilidade de crescer espiritualmente, buscando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, orando a palavra, deixando ser guiado em toda a verdade pelo Espírito Santo de Deus, e não apenas ouvir a palavra de Deus porque outra pessoa está me falando. Não, eu não posso viver nisso. Isso é normal nos primeiros anos de conversão, mas depois nós precisamos amadurecer. Nos primeiros anos que nós somos convertidos, que nós cremos em Jesus Cristo, nós precisamos o quê? Nós precisamos, nos primeiros anos nós vamos sendo alimentados, mas depois nós precisamos passar a alimentar outras pessoas. Para terminar, eu vou ler para vocês, lá em João diz assim, no Evangelho de João, Jesus diz assim, lá em 8 de João, 8, versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, Jesus Cristo está dizendo para todos nós que cremos nele, ou seja, eu já criei. Então, quando a gente crê, né, a gente recebe a salvação. Eu criei em Jesus Cristo, então recebi a salvação. Então ele diz para todos nós assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade de Jesus Cristo, ela vai nos libertar em todas as áreas da nossa vida. Sabe aquela área que nós não conseguimos refletir o caráter de Cristo? Porque nós precisamos conhecer a verdade naquela área. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos... essa área eu não consigo ser assim, eu não consigo obedecer a palavra de Deus aqui. Então é porque o quê? Eu não estou tendo entendimento da verdade, eu não estou conhecendo a verdade. Porque quando eu conheço realmente a verdade naquela área que eu preciso de libertação, o que vai acontecer? Eu vou ser liberto, eu vou conhecer a verdade vai me libertar. Que ele fala, ó, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então, ele está fazendo um chamado para todas aquelas pessoas que crerem nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. E discípulo de Jesus faz o quê? Discípulo de Jesus não vive em prol dos seus desejos, não vive em prol das suas vontades. Discípulo de Jesus vive para quê? Vive para Jesus.
vive seguindo as ordens de Jesus. Discípulos de Jesus reflete o caráter de Jesus. E isso, como que nós vamos conseguir isso? Permanecendo na palavra dele, conhecendo a verdade. Como nós vamos conhecer a verdade? Ouvindo, lendo a palavra dele, buscando entendimento. Buscando entendimento. Ah, eu não consigo perdoar o meu inimigo, é porque ele fez isso pra mim. Como que eu vou perdoar? Não tem como eu perdoar essa pessoa. Então, se você não tá conseguindo perdoar, você precisa conhecer o que Jesus Cristo fez por você. Você precisa conhecer a sua condição e como Jesus Cristo te perdoou. Qual foi o tamanho do perdão que Jesus Cristo teve por você? Quando você tiver esse conhecimento dessa verdade, vai ser de forma espontânea, você vai liberar perdão para aquela pessoa que é tão difícil perdoar. Porque você vai entender a sua condição de pecadora, de pessoas que não tinham direito de receber perdão. Aí você vai receber o que? Você vai entender a obra de Cristo, o que ele fez por você. Quando você entender o que ele fez por você e você crê naquilo, o que vai acontecer? Você vai receber um conhecimento da verdade, você vai ser liberto dessa raiz de amargura, desse rancor. E Jesus Cristo vai o quê? De forma espontânea, você vai conseguir perdoar. Por quê? Porque o perdão é um dos caráter, né, de Cristo. Perdoar aquela pessoa que não merece. Então, você tá vendo como o conhecimento da verdade liberta? Então, quanto mais eu vou conhecendo a verdade de Cristo, quanto mais eu vou conhecendo a palavra dele, quanto mais eu vou meditando na palavra dele, eu vou o quê? Conhecendo a verdade. Então, essa verdade vai me libertando das raízes de amargura, dos rancores, das ilusões desse mundo, das vaidades desse mundo. O que é vaidade? Algo inútil, algo que nós muitas vezes colocamos no lugar de Deus, no trono do nosso coração. Tudo que nós estamos colocando no trono do nosso coração é o quê? É ídolo. Então, é inútil. Então, nós precisamos o quê? O trono do nosso coração deve ser Deus que deve estar ali. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve estar o quê? Nos guiando através do Espírito Santo, através da palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade. E a verdade está na onde? Na palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que eu preciso o quê? Preciso meditar na palavra de Deus. Eu tenho que ter a responsabilidade todo dia, não. Todos os dias eu vou ler a palavra de Deus. Todos os dias eu vou meditar na palavra de Deus. Se eu não estou conseguindo refletir o caráter de Cristo nessa área da minha vida, eu vou ler sobre essa área da minha vida na palavra de Deus e vou ter o conhecimento da verdade, vou orar sobre isso. Então, eu vou começar a conhecer a verdade, eu vou começar sendo liberto. Isso é muito importante. Então, é o que nós precisamos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe.